Iluminou, iluminou, iluminou. Iluminismo! E aí, galera, tudo certo? Bom, o tema de hoje é iluminismo. Iluminismo, luzes, literalmente luzes, a razão sobre a fé, a razão sobre a superstição, a razão acima de tudo, razão acima de todos. Sim, essa seria a expressão perfeita, síntese perfeita do que foi o iluminismo, as ideias que pregava o iluminismo. Bem, vamos lá. Né? O cerne, né? A espinha dorsal do iluminismo era a defesa do pensamento racional. Ou seja, era descartar ali qualquer tipo de pensamento vinculado, né, ou a uma superstição, ou a um credo, ou a religião. Tudo isso não é que fosse descartado da sociedade, mas não podia ser a base de explicação para as coisas do mundo. Dentro disso está muito forte, está muito enraizada o combate à intolerância religiosa. E esse movimento ele vai surgir, embora, né, boa parte dos seus pilares ele estivesse ali já no século XVII, o iluminismo de fato surge no século XVIII. E veja bem, quando nós estamos falando ali do século XVIII, é o período do absolutismo, que é também um dos pontos centrais de crítica dos iluministas ao poder, né, absoluto dos reis. E esse poder absoluto dos reis que era legitimado, né, por meio dessa lógica divina, de que o rei era um representante de Deus na Terra. Isso é combatido de forma central, né? É combatido na sua espinha dorsal, literalmente. Então esse é um ponto que é importante de nós entendermos quando nós vamos falar de iluminismo. Inclusive esse pensamento iluminista que vai ser levado adiante pelos filósofos iluministas, em razão de ele atingir esse período áureo de prosperidade ali no século XVIII, e que muitas revoluções vão ser influenciadas pelo iluminismo. A independência dos Estados Unidos em 1776 tem ali em si muito das ideias iluministas. A Revolução Francesa é a Revolução Iluminista, né? É a revolução dos ideais iluministas dentro desse período. E outros movimentos também do século XIX, a própria Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, em Conferência Mineira, ou seja, essas ideias iluministas, elas saem da Europa, elas ganham o mundo, elas se avançam, né, ao longo de vários continentes, ou seja, elas se espraia de uma certa forma ao longo do mundo. A base disso é o século XVIII. Então já anota aí, o século XVIII é o chamado século das luzes, porque é o século em que essas sementinhas ali, elas vão aflorando, elas vão ganhando força, elas vão ganhando cada vez mais espaço. Bom, e qual a base disso? Bem, a base disso no século XVIII é o próprio avanço científico que nós temos ali. A gente não pode esquecer, dentro desse período, nós estamos falando da Revolução Industrial, nós estamos falando do advento ali, por exemplo, né, da energia elétrica, advento de outras formas de locomoção, de transporte, enfim, é o século em que vai aflorar a ciência, vai aflorar o pensamento racional, e essa base dentro desse contexto que vai influenciar esse clube, né, de pensadores que nós vamos chamá-los de iluministas. Esse é um ponto importante. Mas vários outros pensadores antes do século XVIII criaram a base para isso. Nós temos ali uma série de pensadores, né? Então, por exemplo, nós vamos ter ali o Galileu Galilei, né, que defendia que o centro do universo era o Sol e não a Terra, foi perseguido pela Igreja Católica. Nós temos ali o Johannes Kepler, que defendia as órbitas elípticas, né? Essas órbitas elípticas, elas tiraram da astrologia uma série de superstições, uma série de credos sobre a astrologia, ou seja, deu um lado mais racional para a astrologia, fortaleceu isso. Nós temos o John Locke,
né, que defendia o direito de propriedade. Nós temos o René Descartes, né, o penso logo existo. Nós temos, enfim, uma série de pensadores, o próprio Newton, enfim, uma série de pensadores que vão criando a lógica racional, né, vão criar a base. Não são necessariamente iluministas, mas vão criar o campo para o século das luzes, ali no século XVIII. Eles são importantes para nós entendermos que eles questionam uma série de dogmas, eles questionam uma série de privilégios, tanto da Igreja Católica como também do absolutismo, ou seja, de que o rei ele tem direito ao poder absoluto. Tudo isso é colocado em xeque por esses pensadores, e isso vai criando, né, um campo favorável para os iluministas virem, e aí, né, vem com tudo, vem com sem maiores restrições, porque afinal de contas o campo já está se abrindo para esse tipo de discussão. É claro que quando a gente vai falar de pensadores racionais, racionalistas, né, que vão procurar a razão para cima de todas as coisas, a gente não está dizendo que eles eram ateus, a gente não está dizendo que eles negavam a Deus, mas havia um questionamento dessa intermediação, esse meio de campo que a Igreja Católica fazia, que a Igreja Católica se colocava como intermediador. Inclusive, alguns deles até defendiam que através da razão se encontraria Deus, ou seja, procurava fazer esse link, mas através da valorização do pensamento racional. Aliás, um dos pilares centrais das ideias iluministas, elas diziam respeito, né, de que se a natureza também possuía suas leis naturais, o homem também. E o central ali do pensamento iluminista era de que as desigualdades que existiam entre os homens, elas existiam em razão da própria sociedade, ou seja, não era uma condição natural. Eles até defendiam que deveria ter um tripé, e esse tripé era o que garantiria a liberdade, né? Garantiria, na verdade, o bom desenvolvimento humano. Esse tripé estava baseado, na verdade, na garantia da liberdade. Então tinha liberdade de posse, liberdade de culto, liberdade individual, né? Toda a base, né, de uma liberdade para um indivíduo que garantiria esse bom desenvolvimento. Isso era o que o governo tinha que garantir: liberdade de posse, liberdade de culto, liberdade também de ideias e a garantia também de que todos fossem iguais perante a lei, ou seja, de que não houvesse as distinções que o antigo regime tinha. Por exemplo, no antigo regime havia proteção da nobreza, havia proteção do clero e, por último lado, ficava de lado o cidadão comum. Isso era uma distinção. E o ideal iluminista, ele defendia que isso tinha que cair, essa barreira ela tinha que cair. E a partir desse momento, aí sim, nós teríamos, né, com essas garantias de liberdade de expressão, de culto, de bens, de garantia, né, de que todos são iguais perante a lei, com o fim dos privilégios da nobreza, com o fim dos privilégios da igreja e do clero, aí sim, né, se teria as condições ideais para o desenvolvimento da sociedade. Vários foram esses pensadores iluministas, ou ilustrados, é a mesma coisa, mas foram vários, né? Eu vou destacar aqui 4 deles que são os centrais, que defendem essa ideia de liberdades, né, como as liberdades como a base central. No momento que eu falo, tá passando o carro do ovo. Vocês nem liguem, aqui a comunidade, não tem comunidade que não passe o carro do ovo. Bem, a liberdade individual, a liberdade de culto, de clero, de ideias e o fim dos privilégios, eles eram defendidos por vários pensadores. Eu vou destacar 4 aqui, passando agora na tela. O primeiro deles é o Voltaire. O Voltaire, certamente, ali era o mais destacado entre todos os iluministas. Ele combateu, na verdade, né, duramente os privilégios da igreja e da nobreza. Acabou, né, no fim das contas, sendo obrigado a se exilar na Inglaterra em razão, né, desse combate aos privilégios da igreja e da nobreza.
as ideias dele acabaram influenciando de uma forma muito frontal, muito forte, a Revolução Francesa. O Montesquieu, né, foi um cara que criticou e até satirizou, tirou onda dos costumes da época, e ele defendia, inspirado no John Locke, que os poderes deviam ser separados e independentes. É do Montesquieu a divisão entre executivo, legislativo e judiciário como um tripé de poderes independentes para garantir a liberdade de atuação entre cada um desses poderes. A base das ideias do Montesquieu vai estar presente na formação das democracias contemporâneas, principalmente a partir de 1776, quando acontece a independência dos Estados Unidos. Né? Vai ser ali, né, a primeira e uma das principais experiências do ideário do Montesquieu na prática. O Rousseau, ele defendia a soberania popular e uma sociedade que era baseada na justiça e na igualdade, se opondo ao modelo do Voltaire e do Montesquieu. Isso porque o Voltaire e o Montesquieu eles defendiam, né, que uma aristocracia era que deveria governar um país, enquanto que o Rousseau não. O Rousseau defendia um modelo mais amplo. O Rousseau era crítico da propriedade privada, porque ele defendia, né, que era a propriedade privada que gerava a desigualdade entre os homens e que deveria haver um contrato social entre a comunidade que combateria as desigualdades. Ou seja, o indivíduo ele se abdicava. Ele se abdicava em torno, né, do senso comunitário, a comunidade que defenderia, né, os caminhos dela mesma. Né? E o Diderot era um crítico feroz do absolutismo real e organizou talvez uma das certamente a grande produção intelectual do período iluminista, que foi a Grande Enciclopédia, né, uma obra com 35 volumes, publicadas entre 1751 e 1772. Nessa enciclopédia teve como colaboradores o Montesquieu, o Voltaire e também o Rousseau. Outra grande expressão do iluminismo, sem dúvida, vai ser, né, o liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele ganha força a partir desse momento. O absolutismo, né, o poder absoluto dos reis, que estava sendo questionado pelos iluministas, ele se baseava no mercantilismo. Era um grande controle, né, das riquezas internas dos países, com muitas medidas, inclusive medidas protecionistas de taxação dos produtos internos, com o objetivo de adquirir o maior número possível de riquezas e mandar exportar o número mínimo possível, né, de riquezas possíveis. Bem, contra os mercantilistas, que era o modelo econômico da época, surgiram os fisiocratas. Os fisiocratas vão defender um modelo bem diferente. Um modelo que vai dizer o seguinte: bem, a riqueza ela vem da terra. Então não adianta ficar fazendo muito esse protecionismo, porque é necessário investir principalmente na agricultura. Esse era um dos pontos centrais. E a partir dos fisiocratas, né, da fisiocracia, que vão vir os liberais. Entre os nomes centrais do liberalismo vai estar o Adam Smith. Bem, os pais da fisiocracia vão ser François Quesnay e Jean-Marie Gournay. Vai ser deles, né, vai ser dessa fisiocracia que vai dar luz ao Adam Smith e a obra A Riqueza das Nações, que essa é a grande obra do liberalismo econômico, onde o Adam Smith ele vai defender que os governos não devem se meter na economia. A economia se regula sozinha e a mão invisível do mercado vai regular as relações de trabalho, vai regular as relações, né, de oferta e de demanda, vai regular. A economia não precisa de regulação, né? Ela se vira, ela se organiza, ela se articula sozinha. Essa é a teoria central do liberalismo econômico do Adam Smith e por isso, na visão dele, os governos intervindo, eles mais atrapalham do que ajudam. Aquelas políticas protecionistas que salvavam, literalmente salvavam indústrias, salvavam setores econômicos para ele, não deveriam existir. O mercado ele acharia a sua forma normal de progressão. Também defendia a lei da oferta e da procura, ou seja, né, quando maior a oferta, menor a procura, menor o preço. Inclusive essa teoria valendo para a mão
de obra. A base vai estar ali. Bem, não só na economia, não só na política, não só na parte social, mas né, o iluminismo ele também vai estar presente na arte. Quando nós falamos em arte, nós estamos falando em arte neoclássica. A arte neoclássica que vai ter uma grande inspiração na produção greco-romana, né? A base dela é essa e que vai ter um contorno mais simples, vai abandonar aquela corrente né, artística com muito mais chamativa, que era o rococó, para uma arte um pouco mais delicada e trazendo esse pilar greco-romano. Bem, o que a gente vê então né, é a influência né, do iluminismo na economia, na cultura. Nós vamos ver a influência do iluminismo no pensamento intelectual, nós vamos ver a influência do iluminismo na política, tanto com aqueles movimentos republicanos que nós vamos ver a partir da Revolução Francesa, como também nos Estados Unidos. Apesar disso, a gente não pode negar que essa influência também esteve presente dentro das monarquias absolutistas. E aí é que vai surgir né, o chamado despotismo esclarecido. Bem, os iluministas não querem nem saber de absolutismo. Inclusive, eles estão ali escrevendo contrários ao absolutismo. Pois então, há um grupo de monarcas né, que vai entender o recado né, e para não perder todo o seu poder, toda a sua influência, vai né, absorver algumas dessas críticas e algumas dessas sugestões. Ou seja, não vão ser mais os monarcas absolutistas, mas vão ser monarcas esclarecidos, né? Por isso o despotismo esclarecido, porque vão absorver boa parte daquilo que está sendo reivindicado pelos iluministas. Áustria, Prússia com P, Rússia com R, Portugal, Espanha, são algumas dessas monarquias que vão acabar adotando o despotismo esclarecido. E aí a gente precisa destacar, né, que há uma virada de jogo, quer dizer, o Estado antes, a lógica do Estado absolutista é que os súditos devem atender à monarquia, né? O papel do súdito é atender à monarquia. Agora há uma virada, há uma visão de que o Estado deve atender os súditos e também a monarquia, ou seja, os dois, né? E não apenas a monarquia. E essa adesão desses déspotas esclarecidos, ela vai se dar de uma forma bem clara, de uma forma bem, a gente consegue ver de uma forma bem marcante do ponto de vista econômico. Bem, século XVIII, século XIX, são períodos né, da grande virada de chave na economia a partir né, dos impactos da Revolução Industrial e da modernização econômica dos países. E boa parte né, das mudanças que esses déspotas esclarecidos vai fazer é na parte né, da estrutura econômica dos seus estados. Então há uma busca por uma burocracia mais eficiente, mais moderna, mais dinâmica, né? Há um combate muito grande por parte dessas monarquias à interferência da Igreja Católica, ou seja, o poder político da Igreja Católica, que era muito forte nos estados absolutistas, agora, com o despotismo esclarecido, ele perde força, ele vai diminuindo a sua influência. Outra coisa que nós vamos ver acima disso são leis, muitas vezes, que vão limitar o poder do rei, né? O rei vai admitir perder parte da sua influência, né, em razão deste novo contexto iluminista que está avançando pela Europa e pelo mundo, né, quase como um todo. Esse avanço como uma verdadeira revolução que vai espraiando o mundo com a lógica iluminista, ela chegou a um ponto, pelo menos, né, que a gente tem que destacar que é uma grande contradição. Né? Nós temos aí né, o iluminismo, ele é a base dos direitos humanos. O iluminismo ele é a base de que vai valorizar o individual, que vai diminuir a influência de poderes religiosos, de superstições, enfim, em favor do direito do homem. Né? A base é essa. E há uma grande contradição que não dá para deixar
de passar que no século XVIII é o auge da escravidão africana, da escravidão negra, né, nos países, nos territórios colonizados, né, sobretudo, por exemplo, né, Portugal, Espanha, mas enfim, também outros territórios. O que esses filósofos iluministas defendiam em relação à escravidão? Pelo incrível que pareça, quando chegou na parte da escravidão, boa parte deles deu uma passada de pano legal, deu uma recuada legal nessa ideia aí, né, de liberdades dos homens. O Voltaire, por exemplo, foi um que disse que a servidão humana era tão antiga quanto a existência humana, então tá tudo certo ser escravo. E o Montesquieu foi um que disse que o seguinte, bem, tem colônias aí que são muito quentes, é calor pra caramba, e por ser muito quente dá uma preguiça danada para trabalhar, então tem que ter escravidão para esse trabalho seguir adiante. Então foi assim que lidaram, né, alguns deles com a escravidão. Simplesmente chegou na hora de abolir a escravidão, afinal de contas os direitos humanos e direitos individuais. Aí chegou nessa parte, eles deram uma recuada e inclusive ajudaram sim, né, a legitimar a escravidão. Já que esse ideário ele está avançando e já que esse ideário ele está se espraiando pela Europa, né, era uma boa oportunidade, mas ali nesse caso específico, né, rolou a famosa passação de pano e se defendeu a manutenção da escravidão por parte tanto do Montesquieu quanto do Voltaire. Certo, gente? Acho que sobre iluminismo é isso. Deve estar bastante claro. Se não ficou, comenta aqui embaixo, né? Curte esse vídeo, por favor, ajuda o engajamento do canal, compartilha esse vídeo e, claro, te inscreve para não perder nenhuma aula aqui do canal. Certo, galera? Abraço! Tchau!